Olá pessoal, tudo bem? Bom dia. A gente está falando hoje da nossa aula de PPB. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre percepção. A gente mostrou uma imagem que vocês podem estar dando uma olhadinha no Google Drive de vocês. Nessa imagem a gente tem uma série de imagens e naturalmente as pessoas responderam coisas diferentes. Essa imagem é uma imagem muito conhecida. Vocês provavelmente vão vê-la de novo na disciplina de Gestalterapia ou quando vocês forem estudar o humanismo e forem apresentar para vocês a Gestalt. A Gestalt é uma corrente alemã e que se preocupava muito com a forma. E a forma e a percepção que as pessoas tinham sobre a forma. Então, é uma disciplina que se estuda muito a questão da percepção. E nessa imagem, alguns alunos trouxeram que viram 2 idosos, alguns alunos trouxeram que viram uma luz. Eu, particularmente, vejo um castiçal, aquele de botar a vela. Eu também vejo 2 pessoas sentadas, como se fossem aqueles marinates mexicanos. E alguém viu, e eu nunca tinha visto, uma pessoa saindo dentro de um ouvido de alguém. Então, por que a gente percebe as coisas diferentes, né? Por que cada um voltou o seu foco para uma imagem específica? E isso diz um pouco sobre o que a gente está falando sobre percepção. No início da aula, eu perguntei para os alunos que estão ao vivo o que era percepção e alguém trouxe que é um foco que você dá para alguma coisa. E é por isso que você percebe aquele fenômeno e outra pessoa não percebe. Então, a percepção, ela é um fenômeno ativo. Eu preciso buscar esse dado sensorial, diferente da sensação. A sensação é um fenômeno passivo. Eu tô aqui, mas eu vou sentir, né, o chão, eu tô aqui, vou sentir o toque da minha mesa, eu tô aqui, vou sentir o incômodo da luz que tá aqui atrás do meu celular para gravar essa aula. Então, a sensação, eu não preciso fazer nada, ela naturalmente ela vai acontecer porque ela é um fenômeno passivo. Diferente da percepção, que além de ser um fenômeno ativo, ela também é subjetiva. Então, por que algumas pessoas vão reparar mais nos tocadores e outras pessoas vão reparar mais nos idosos? Por que algumas pessoas vão ver uma luz e outras vão ver um castiçal? Isso vai dizer muito sobre a vida psíquica e a vida subjetiva de uma pessoa. Não dá pra gente fazer uma análise. Ai, porque a pessoa viu um idoso, ela tem isso, isso e isso. Ai, porque a pessoa viu isso, ela isso. Não é isso. O estudo da percepção é um estudo da compreensão de como esses fenômenos chegam à mente humana. De fato, eu não consigo fazer uma análise vazia só em cima da percepção. Embora alguns testes psicológicos tenham sido desenvolvidos a partir de dados perceptivos. Eu acho que o mais famoso deles é o Rorschach. Vocês já ouviram falar no Rorschach? Vou explicar. Gente, o teste de Rorschach, ele é um teste que até pouco tempo atrás ele não estava validado. O que é isso? Os testes psicológicos, pode até ter sido validado esse ano e eu não vi. Os testes, em geral, eles ficam, digamos assim, durante algum tempo em processo de análise. Por quê? Porque a população muda, porque a cultura muda, os valores mudam, né? Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Quando eu era adolescente, não faz tanto tempo assim, existia uma cultura dos emos, eu nem sei se vocês lembram. E eram tipo adolescentes que andavam com os cabelos aqui na cara, só usavam preto. Aí depois teve uma cultura dos coloridos, né? O pessoal tudo usando roupa muito colorida, era a cultura do restart. Então, esses movimentos culturais, eu tô dando 2 exemplos bem simples, mas eles vão mudando a forma como as pessoas se comportam. Muito provavelmente, pós essa quarentena que a gente tá vivendo, eu não sei se vocês viram uma propaganda que eu achei fantástica, falando sobre inovação, né? Sobre como, graças à inovação, inclusive eles falaram muito sobre como as pessoas hoje, os psicólogos, estão atendendo online, né? Como hoje você pode pedir comida em casa, supermercado em casa. Falou dos aplicativos, esses aplicativos que já nos ajudavam muito, mas agora vão ganhar muito mais destaque, potência, né? Após a quarentena. Então, eles falam como a inovação transforma a nossa vida e a gente consegue tocar em frente, porque muita gente continua trabalhando, muita gente está conseguindo cumprir parte das suas funções, mesmo dentro de casa, mesmo em isolamento. Falou da telemedicina, por exemplo, que acredito que é um movimento que já não volta mais, né? Então, assim, até o começo desse ano, nem a nutrição, nem a medicina, nem várias outras atividades não poderiam ser feitas se não fosse presencial.
e agora já pode. Acredito eu que seja um movimento que vai perdurar após a quarentena. Então, devido a essas mudanças, desses padrões culturais, os testes psicológicos, eles são constantemente validados. E lembrando que muitos desses testes, eles são desenvolvidos em outros países. Então, tem uma outra cultura, tem um outro estilo de vida, e isso vai impactar nos resultados. Então, quando vocês veem um teste, a maioria deles não foi desenvolvido no Brasil, a maioria deles não foi nem desenvolvido nessa última década, eles precisam passar por uma revalidação para ver essa questão do padrão cultural, para ver essa questão da idade, né? Para ver essa questão da linguagem também, né? A questão da língua é uma coisa muito forte. Então, esses testes são revalidados e, às vezes, alguns testes muito bons, alguns testes que já são bem conhecidos, eles acabam saindo de indicação, porque essa validação não foi feita. Infelizmente, o Brasil passa por um problema que poucos psicólogos se interessam pelos testes psicológicos e poucos psicólogos investem na sua carreira na instrumentação e validação dos testes, né? Fazer um mestrado ou um doutorado para estudar e aprofundar nesses testes. Então, muitas vezes os testes caem em desuso porque ninguém estudou, porque ninguém pesquisou sobre essa temática. Então, vocês vão ter a oportunidade de estudar testes na faculdade, eu espero que vocês se apaixonem. É uma área muito apaixonante. É uma área que tem muita coisa para contribuir e é uma área que os processos psicológicos básicos são muito importantes. Então, eu espero que vocês, que conhecer um pouco os processos psicológicos básicos, ajudem vocês a, quem sabe, num futuro aí se apaixonar por essa temática, tá bom? Então, passado aqui esse momento que a gente viu o teste, é muito importante deixar claro que a percepção, ela vai estar relacionada ao seu processo de identificação, ela vai estar relacionada ao seu reconhecimento e à discriminação dos objetos, porque é isso que vai dar um sentido aos seus significados. Um colega, por exemplo, ele comentou que estava vendo uma lamparina. Aí eu comecei até a achar até engraçado, porque eu confesso a vocês que eu acho que eu nunca vi uma lamparina na minha vida. Então, muitas vezes, a forma como você identifica os objetos tem a ver com o seu processo, com o seu universo subjetivo. Então, para alguém reconhecer um objeto, ele precisa ter conhecimento prévio desse objeto, tá bom? Muitas vezes é por isso que quando a gente fala em processos psicológicos básicos, embora a gente esteja, digamos assim, dividindo essa disciplina em vários tópicos, no fundo, todos esses processos ocorrem juntos. Por quê? Porque eu posso até conhecer o objeto, mas se eu não consigo acessar a minha memória em relação a esse objeto, eu acabo não reconhecendo e não identificando o que está acontecendo, tá bom? Então, a percepção, ela é uma construção ativa, né? E conta muito com o nosso estado neural, por exemplo. A gente já falou sobre o processo de consciência. Esse sujeito, ele tem que estar alerta, né? Ele tem que estar consciente. Ele tem que sentir a sensação, esses processos que vão envolto à sensação, para que, de fato, ele consiga correlacionar todos esses estímulos que vão vir do ambiente, para que, de fato, ele possa fazer uma construção que seja biologicamente relevante, para que ele faça essa leitura, essa compreensão do ambiente. Então, essa correlação desses todos esses nossos sentidos, esse trabalho feito em conjunto, ele vai estabelecer uma representação que tenta ser o mais fiel possível do mundo, né? Lembrando que esse mundo que esse sujeito vê não é exatamente o mesmo mundo que eu vou ver, que vocês vão verem, porque isso vai passar por uma série de questões que são muito pessoais, e essa percepção do mundo vai guiar as nossas noções na elaboração de comportamentos adaptativos, sendo, portanto, condicionada a fatores que são evolutivos. Aí eu vou contar pra vocês uma fofoca. Vocês gostam de fofoca? Não sei se vocês lembram, acho que vocês eram bem pequenos, teve uma história que o Norte Shopping ia desabar. Vocês lembram dessa história? Eu lembro que nessa época, né, foi mó bafafá, o pessoal ficava dizendo que o Norte Shopping ia desabar. Aí eu vou contar pra vocês como é que começou essa fofoca. Hoje, eu não sei se vocês conhecem o Norte Shopping, hoje tem a C&A lá dentro do Norte Shopping. E hoje, onde é a C&A, antigamente era o Pão de Açúcar. O Pão de Açúcar saiu dentro do shopping e foi para Bezerra de Menezes. Eu morei lá a minha vida inteira, então conheço tudo. E lá na escola, e quando a C&A comprou, o Pão de Açúcar tinha uma estrutura física. E quando a C&A se mudou, eles queriam uma outra estrutura física.
E então eles resolveram implodir algumas pilares que tinha para poder fazer do jeito que a CIA queria. Então eles decidiram fazer essa implosão 9 horas da manhã, porque na cabeça deles o shopping abria 10. Então tá tudo certo. Só que eles esqueceram que naquela época tinha um colégio, não sei se ainda tem. Naquela época tinha um colégio dentro do Norte Shopping. E essa escola funcionava num prédiozinho que fica anexo ao estacionamento. Então, quando eles fizeram a implosão, eles esqueceram de avisar os alunos. Então, você imagina que você está aqui 9 horas da manhã assistindo sua aula e o chão treme. E você vê uma zoada horrível de explosão. E por que eu vou contar essa fofoca para vocês? Qual é o sentido disso agora?